Olá, tudo bem? Deixa eu ver se está gravando. Para iniciarmos, sim, está gravando. Senão eu converso pelas paredes aqui e não funciona nada. Muito bem, para iniciarmos nossa aula de hoje, vou falar um pouquinho sobre extinção do contrato de trabalho. Vou falar também da Previdência Social, alguns benefícios do INSS. Vou passar pela Previdência Privada e a Previdência Pública, né? Que é a comum de aposentadoria, que é a compulsória, que é algo maravilhoso, que desconta do seu salário sem você querer, mas também é bom porque futuramente você pode aposentar. Pode, tá? Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Professor, o que é o CNIS? A gente vai ver ao longo desta maravilhosa aula. Muito bem. Extinção do contrato de trabalho. O contrato de trabalho é como o empregador estabelece uma relação de confiança e subordinação do empregado. Quando o empresário ele faz um contrato com você, ele está afirmando que há uma parceria, que ele vai te pagar em troca de um valor salarial. Em troca você vai dar para ele a sua força de trabalho, os seus dons, em troca do valor financeiro. Então você vai dar o dom de falar em público, você vai dar o dom de organizar documentos, produzir documentos, textos e por aí vai. Bem, e quando eu falo em subordinação, no contrato, quando você fala assim, professor, no contrato, eu sou subordinado a alguém? Sim, a empresa. Você fala assim, olha, eu, Jean Henrique Souza Matias, me comprometo a realizar efetivamente as ordens, praticar efetivamente as ordens da empresa. Pronto, acabou, fechou. A quebra do contrato de trabalho pode acontecer por uma das partes ou ambas. Tanto você falar assim, não quero trabalhar mais aqui, aí você pode romper o contrato sem multa, dependendo se você for menor aprendiz. Se você for maior, aí provavelmente tem alguma quebra de contrato. Você tem que ver se tem alguma taxa de multa de contrato. Aonde que vai aparecer isso, professor? Vai aparecer muito mais no final do contrato. Vai estar lá multas ou rescisões, ok? Multa de rescisão, quebra de contrato, algo do tipo, se tem multa ou não. Um contrato de trabalho é válido somente quando for devidamente aceito pelo sindicato ou Ministério do Trabalho e Emprego. Então, todo sindicato, ou melhor, toda empresa, quando ela assina o contrato com você, ela manda seu contrato para o Ministério do Trabalho para aprovar. O Ministério do Trabalho aprovou, show de bola, se tiver tudo dentro do acordo da CLT, beleza, o contrato está válido. Ou agora a forma jurídica de comum acordo. Se está bem para você, está bem para o empresário, então está beleza. A quebra de contrato pode ser unilateral, por uma denúncia, ou bilateral, por um distrato. Por exemplo, você não está cumprindo o que você prometeu, então a gente vai romper, né? A gente vai romper. Ou bilateral, o que é esse bilateral? Eu e você, a gente não tá bem, então a gente vai desfazer a parceria e cada um para o seu lugar. Beleza. Abaixo alguns direitos que o empregado tem ao sair de uma empresa. Quais são os direitos que você possui ao sair da empresa? 13º salário deve ser pago ao empregado o valor proporcional ao seu tempo de serviço. Então, se você trabalhou naquele ano vigente que você está saindo 6 meses, você vai receber proporcional aos 6 meses que você trabalhou. Casos em que se cabe acordo, cabe o recebimento. Quando eu posso receber o 13º? Quando eu sou dispensado sem justa causa, quando eu peço demissão, quando, por exemplo, o contrato acaba, aí eu recebo o 13º. Se eu for mandado embora por justa causa, eu perco esse benefício do 13º salário. Pagamentos de férias. Deve ser pago 1/3 das férias junto à rescisão.
além de férias vencidas e proporcionais de tempo de trabalho. Então eles vão ver, se você tem férias vencidas, que você trabalhou 12 meses e não tirou no próximo mês as férias, você foi trabalhando 2 anos seguidos, eles vão ver se você tem alguma férias vencida, vão pegar aquele 1/3 que é em dobro, né? Mais 1/3 das férias que você iria tirar. Isso vai ser somado ao seu salário final. FGTS. Quando houver rescisão por parte do empregador, deverá ser pago ao contratante o valor do seu FGTS mais multa de 40%. De novo, FGTS, que é aquele fundo de garantia por tempo de serviço. Quando houver rescisão por parte do empregador, quando o empregador te rescindir, quando ele te mandar embora, aí ele paga multa. Se ele te mandar embora, ele deverá ser pago ao contratante o valor do seu FGTS mais multa. Então ele vai pagar o seu FGTS sobre o seu salário mais 40% de multa, né, do FGTS. Por quê? Ele está te rompendo o seu contrato, então você vai necessitar desse valor financeiro do FGTS para te manter por um tempo, porque ele que te mandou embora. Então toda vez que você pede para ir embora, você praticamente perde o FGTS. Você vai ter sempre o 13º, mas você perde o FGTS, tá? O FGTS ele fica retido lá. Previdência Social. A Previdência Social. O que é a Previdência Social? A Previdência Social é o sistema que você contribui financeiramente, que irá protegê-lo. É um seguro social compulsório, então você não tem como escolher. Não, professor, não quero que o FGTS ou o INSS desconte a minha Previdência Social. Professor, mas o INSS e a Previdência Social estão juntas? Sim. O INSS é um Instituto Nacional de Seguro Social, aonde ele vai gerenciar o valor que é retirado daqueles 8%, 9% ou 11% do seu salário, dependendo da faixa etária de recebimento. E quando você receber, quando ele tirar esse valor, ele vai lá para um fundo, que é a Previdência Social, que vai gerenciar esse valor que está lá, que é seu, e quando você for necessitar de um auxílio, salário ou pensão, vai estar lá o valor que você pagou. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, começou a trabalhar, vocês começam a pagar o seguro social, correto? Mas se porventura você fala assim, não, vou ficar 1 ano sem trabalhar, esse 1 ano que você parou, ele vai gerar uma multa, tá? Porque é um seguro compulsório, você não pode parar de pagar. E aí você vai lá, organiza, vê quanto que está devendo, porque aí depois, se você, quando for aposentar, esse 1 ano que você ficou parado, ele vai contar, ele vai faltar na hora de aposentar. Vamos lá. Mas a Previdência Social é regida pelo Ministério do Trabalho com objetivo. Tá, qual que é o objetivo da Previdência Social? Que é o desconto vindo o desconto que ele vem, o dinheiro que vem é pelo INSS, mas é regido pelo Ministério do Trabalho. O que ele faz? Cobertura dos eventos de doenças, invalidez, morte e idade avançada. Ele vai te proteger para isso. Quando você dá entrada no INSS, é isso. Você trabalhou por um tempo, você tem direito de receber pelo menos um valor para te ajudar em possíveis eventos quando você ficar doente, inválido, morrer. Seus filhos e os seus dependentes vão ficar com um salário, a aposentadoria por morte, a idade avançada. Aí o que mais que ele faz? Proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. Do nada você perde um emprego, a empresa fale, o empresário te manda embora. Aí você pode dar entrada no seguro-desemprego, que é até 6 parcelas para você receber. Salário família e auxílio reclusão, para que os dependentes dos seguros, dos segurados de baixa renda. Isso só para quem é assim. Um empregado que recebe um valor menor, de R$600, ou agora de um salário mínimo que não dê para sustentar a sua família, ele recebe um auxílio financeiro, que é um salário família. E se ele porventura estiver trabalhando e for preso por uma consequência que ele mesmo causou, essa consequência, ele vai ficar preso lá, mas os filhos dele, os dependentes dele não vão ficar desamparados, que vão continuar recebendo. Proteção à maternidade, a mulher vai continuar recebendo. Quando a mulher engravidar, automaticamente, depois de um tempo, quando ela dá entrada no seguro social,
que é o seguro maternidade, o salário maternidade, ela automaticamente deixa de receber da empresa e quem começa a pagar é a Previdência Social. Beleza, então, pensão por morte do seguro, ou do segurado, homem ou mulher, ou cônjuge ou companheiro e dependentes. Quando você morrer, alguém vai receber o seu din-din, que seja dependente seu. Pode ser uma mãe, um pai, um filho, um esposo, esposa, tem que estar casado, tá? Ou com união estável que dê para comprovar que possa receber. Para você receber alguns desses benefícios, deve-se contribuir. Quem não o faz, não recebe o auxílio do órgão. Ah, professor, eu tenho como receber o INSS sem eu ter uma carteira assinada? Não tem como, porque é necessário você ter contribuições do INSS sobre o seu salário para que você receba esses auxílios, tá? Beleza, eu, por exemplo, eu não trabalho com carteira assinada. Eu não tenho carteira assinada, eu trabalhei um tempo com carteira assinada, mas faz uns 6, 7 anos que eu não assino carteira, ninguém assina a minha carteira. Eu sou meu próprio patrão. Por quê? O que eu fiz? Eu abri um microempreendedor individual, sou microempresário, onde eu trabalho tanto que agora mudei, estou migrando mais para a área de comunicação, de educação, e eu deixei as outras empresas de comunicação, né? Aí é mais a minha esposa que está tomando conta. Mas eu abri um CNPJ. No meu CNPJ, que vem com o meu CPF e depois o CNPJ da empresa, tem lá descontando todo mês que eu tenho que pagar um imposto da empresa. Todo mês eu pago uma porcentagem do INSS sobre o que eu ganho, beleza? Vamos lá, quando se tem família, os membros, são incluídos com ou sem a vontade do trabalhador, membros dependentes dele. Sempre haverá correções monetárias ao valor recolhido. Por exemplo, o tópico anterior. Professor, eu tenho um filho. Ótimo. Eu registrei ele, mas ele mora em outra cidade. Ele vai ser meu dependente? Vai. Se for registrado, sim. Ah, professor, tive um filho por fora do casamento. Esse dependente, ele vai ser registrado? Sim, registrado, tá? Ele vai automaticamente receber a pensão por morte caso você venha bater as botas. Porque vai ter direito, se ele entrar na justiça, ele vai receber. Sempre haverá correções monetárias. Toda vez que o valor for recolhido, o valor que tiver recolhido da sua porcentagem, cada um é como se tivesse uma carteira. Todo mês recolhe e essa porcentagem desse valor vai para a sua carteira. Aí fica lá. E esse valor vai rendendo, né? Mas quando você aposentar, você não vai tirar 100% dele, né? Porque tem um piso, ou melhor, que tem um teto, que é o máximo que você pode receber, é R$5.000 do INSS. Ah, professor, mas mesmo que eu receba R$20.000, mesmo, se você, por exemplo, for um funcionário público, tiver concurso, aí provavelmente você receba um valor maior, tá? Regimes previdenciários. Eu tenho 2 regimes, tanto da Previdência Social quanto do complementar. De forma resumida, é assim. O de cima é o comum, que é aquele que é descontado em folha pelo INSS, onde você não pode escolher ninguém, você vai aposentar dentro de um determinado prazo, de acordo com as normas governamentais. Agora mudou muita coisa. E o de baixo, que é a previdência complementar, aquela previdência privada, onde você vai em um banco ou uma corretora de seguros e paga por mês, desconta lá do seu valor por mês uma porcentagem, por exemplo, R$100, R$50 por mês. Você tanto vai pagar para o INSS quanto por fora, né? Se o do INSS demorar a sair, você, quando aposentar, pelo menos vai ter o seguro privado, porque do privado ele vai render mais. Só que aí você tem que ver qual é o banco, você tem que ver qual é a seguradora. Então eu sempre indico vocês ir para a seguradora, porque a seguradora vai pegar as investidoras, daquela de bolsa, de taxa Selic, por aí vai, Tesouro Direto, porque isso é um investimento que compensa a bem longo prazo. Se você for hoje depositar, professor, para minha aposentadoria eu vou tirar R$100 e vou colocar na poupança. Não compensa. Quando você for sacar esse dinheiro da poupança, você tem que pagar
você tem que pagar imposto retido na fonte, né, que vai lá na sua conta e vai tirar uma grande parcela para o leão, que é o imposto de renda, mais as taxas do banco. Então não compensa. Eu indico, olha, vá investir sempre em uma bolsa de valores, em uma outra cesta de investimento. Procure as empresas que trabalhem com isso. O pessoal sempre fala deixa eu ver aqui, Isinvest, tem um outro lá também que é a XP Investimentos. Sempre dá uma olhadinha desses fundos de investimento de previdência, onde você pode tanto investir na previdência quanto pegar um pouquinho do seu salário e investir em outro local, né? Por exemplo, no Tesouro Direto, ou uma porcentagem. Por exemplo, se você comprar uma ação da Amazon hoje, você vai ficar, né, a longo prazo você vai ter muito dinheiro, porque a Amazon cresceu muito, e assim por diante. Então, complementar, na previdência complementar, eu posso escolher quem que vai receber. Por exemplo, eu quero deixar todo o meu dinheiro pro meu cachorrinho. Beleza, você pode escolher quem você quiser. Eu tenho 5 filhos, dos 5 filhos eu quero deixar só para um. Vai ficar só para um, tá? Só da previdência privada, pública, que não tem como. Benefício da previdência. Professor, mas a previdência privada é como se fosse um seguro de vida. Um seguro que vai me auxiliar na hora que eu mais precisar. Quando eu não puder trabalhar, quando eu envelhecer, quando eu me machucar, quando eu me engravidar, quando eu me distanciar do emprego. Ok, mas quais são as categorias que ele pode me auxiliar? Por exemplo, vocês sabem que tem aqueles seguros de carro, que é contra incêndio, contra roubo, contra furto, paraná. Aqui é a mesma coisa, mas só que voltado para a previdência, voltado para o trabalhador. Por exemplo, aposentadoria especial, concedido àquele que trabalha em regime de risco à saúde, diretamente ligado a agentes como físicos, biológicos, químicos, aposentando com 15, 20 ou 25 anos. Então, toda vez que o cara tem acesso a agentes químico, físico e biológico que acabe com o corpo dele, acabe com a saúde dele com uma grande facilidade, ele se aposenta muito cedo. Então, por exemplo, professores aposentam com 25 anos de idade, se não me falha a memória. Pessoas técnicos de radiologia sempre com 15 anos, mais ou menos. Por quê? Eles estão acesso à radiologia, esqueci o nome, a química, vamos colocar assim, que eu esqueci o nome, aquele elemento químico, a radiação, lembrei, a radiação muito facilmente. Então isso vai causar a longo prazo uma consequência de vida. Por exemplo, ele não pode ter filho, vai ser o sistema imunológico dele vai cair, e isso vai trazer uma porrada de consequências. É a mesma coisa para o policial, que trabalha muito com esforço físico e mental, e assim por diante. Aposentadoria por invalidez. Se em um lado, por exemplo, notem que a palavra aposentadoria é aquela que eu trabalhei por um tempo e eu não volto mais. Eu não volto mais a trabalhar. Assim, né? Vamos abrir umas aspas aqui. Eu não volto para o mercado de trabalho com carteira assinada. Pronto, porque eu já me aposentei. Então não vou voltar para o mercado de trabalho com carteira assinada mais. Essa é a ideologia. Mas beleza. Então vamos lá. Aposentadoria por invalidez. Estou trabalhando, eu, Jean, estou trabalhando, e porventura eu vou lá e machuca minha garganta. Eu quebro alguma coisa, acontece alguma coisa com o Jean, eu bato a cabeça, infelizmente eu venho de uma sequela, eu fico impossibilitado para o mercado de trabalho. Eu fico impossibilitado. Há uma grande diferença de ser deficiente e impossibilitado. Tem muitos deficientes que estão guerreando, e eu fico muito feliz porque eu vejo que o mercado de trabalho ele é para todo mundo. Todo mundo tem capacidade. Surdos, cegos, deficientes visuais, cegos que que a comunidade cega já fala que é cego, então não tem problema de falar. Por exemplo, se você hoje for para um lado de, por exemplo, surdo, eu fiquei surdo, eu não ouço mais vocês, eu os vejo, eu posso
pedir para aposentar por invalidez, mas é uma questão própria, né? É uma questão pessoal. Posso ou não pedir aposentadoria por invalidez. Conheço muitas pessoas que são surdas e se aposentaram por ser surdas. E conheço muitas pessoas que são surdas, profundas, que simplesmente estão trabalhando com grande dificuldade, muita dificuldade, mas estão lutando aí. Beleza? Então, invalidez é quando eu perco algum membro do meu corpo ou algo acontece comigo que eu não posso voltar mais para o mercado de trabalho, que eu fico impossibilitado. Aposentadoria por tempo de contribuição. Eu contribuí muito, por exemplo, hoje está mais difícil de você aposentar por esse meio, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Quanto mais anos você iniciar contribuir com o INSS, com a Previdência, mais chances de você aposentar você tem. Se você não consegue aposentar por tempo de serviço, que é por 15, 20 ou 25 anos, ou por idade, o tempo de contribuição auxilia muito. Por exemplo, eu comecei com uma idade legal aí, eu fui jovem trabalhador, então dos 14 anos para frente eu comecei a ter a minha carteira assinada. Só que tem um grande fator: desde quando eu comecei, os 14 anos, eu já sou contribuinte do INSS. Eu pausei umas vezes, outras vezes foi por fora. Por exemplo, quando eu prestava serviço para o Senai, não tinha carteira assinada, mas só que eles descontavam isso antes de me pagar, isso era comum. Só que aí eu abri o MEI e aí eu continuei trabalhando e pagando meus INSS. Aí quando der de 35 anos de contribuição, hoje são 35, vai quem sabe daqui um dia é 45 anos, porque eles sempre estão mudando, porque quanto mais tempo demorar para você aposentar, melhor. Por quê? Há um tempo atrás, o brasileiro estava envelhecendo muito rápido e morrendo muito rápido. Então, o brasileiro morria com 60 anos, com 70 anos, com 80 anos. Hoje, o brasileiro está morrendo com 90, 100 anos, dependendo da situação. Então, quanto mais tempo de vida você tem e mais rápido você se aposenta, mais pessoas têm que trabalhar para te manter. Por exemplo, os filhos que nós estamos tendo aqui hoje, você se tiver filho, ou quando você ter filho, eles que vão trabalhar, que vão manter as pessoas mais velhas, que seremos nós, que iremos aposentar. Por exemplo, nesse caso, seus filhos vão me manter quando eu me aposentar, porque agora eu, Jean, estou mantendo os meus avós, estou mantendo os vovôs que estão aposentados, as pessoas que estão aposentadas estão todos sendo mantidos pela geração de agora, que está trabalhando no mercado de trabalho com o INSS, ou melhor, com a carteira assinada sendo descontada em folha. Professor, compensa aposentar muito cedo? Olha, muitas pessoas estão optando por aposentar, nem em pegar aposentadoria. Por exemplo, quanto mais você aposenta mais cedo, mais rápido você se envelhece, porque você não tem mais nada para fazer. Então você entra na monotonia, entra em algumas coisas que a psicologia já está apontando que o brasileiro ele está trabalhando mais tarde. O mercado de trabalho está abrindo espaço para pessoas de 60, 70 anos. Se eu tivesse mais espaço, eu contrataria muito, muito mais idosos para trabalhar, porque com a experiência que eles têm, não com tecnologia, mas isso depende, mas com a habilidade de venda, com a habilidade de falar, com a habilidade de ouvir, eu contrataria pessoas mais velhas. Por quê? Elas precisam voltar para o mercado de trabalho, eles precisam trabalhar, e eles precisam continuar em atividade, para que não envelheçam mentalmente muito rápido. Aposentadoria por idade. Já, por exemplo, eu não aposentei por tempo de serviço, que é 15, 20 anos, dependendo da minha profissão, que estive em acesso com agentes físicos, biológicos ou químicos. Eu vou aposentar, por exemplo, por idade. Por idade, hoje, para o homem, para o homem em si, tem que ser de 65 anos e mais 60 para mulheres. Há um tempo atrás, qual que era a ideologia do pessoal? A mulher, por tempo de contribuição, era 30 anos e para o homem, 35. Como que eles pensavam? Não, o pessoal está aposentando muito cedo, está aposentando rápido demais, a gente não está tendo dinheiro em caixa, o pessoal não está trabalhando, não está tendo emprego para descontar INSS. O que a gente pode fazer para dificultar as pessoas aposentarem cedo, para a gente ter mais tempo, para que ela, quando for aposentar, ter mais dinheiro?
como que faria? Eu, homem, 65 anos de idade, por exemplo, eu teria 65 anos de idade, mais 35 anos de contribuição, em torno de 100 anos. Mas eles colocaram para menos, 95 anos. Se eu tivesse 95 anos, sendo 65 de idade, mais 35 de contribuição, um tempo atrás era 25, agora subir para 35, automaticamente eu teria a possibilidade de aposentar. Agora eu não sei como está sendo feito, porque estão nessa mudança, ainda estão fazendo toda essa mudança de previdência social, essa reforma da previdência que passou, já está funcionando, agora eles estão estabilizando, mas provavelmente está nesse esquema ainda, ok? Não saiu disso aqui, não saiu disso. A ideia deles é fazer que você demore para aposentar, para que a geração de hoje consiga emprego e consiga monetizar mais, guardar um dinheiro lá, e esse dinheiro que está guardado vai render. Enquanto ele está rendendo, eu estou emprestando para outros vovôs que estão aposentados, ou melhor, aposentados ou se aposentando. Beleza. Auxílio acidente. O auxílio acidente é diferente de aposentadoria. Olha só, o termo mudou. Por quê? Já no auxílio é por um determinado tempo. Por um determinado tempo eu vou receber um auxílio. Por exemplo, o auxílio emergencial. Cadê o trem? Aqui. Cadê eu aqui? O auxílio emergencial. O auxílio emergencial é para um determinado tempo de necessidade. A mesma coisa entra nesses auxílios aqui, tanto o acidente, de doença e reclusão. Mas vamos entender um pouquinho. Auxílio acidente. Tem direito trabalhadores que sofreram algum acidente e ficam com sequelas que reduzem a sua capacidade de trabalho. Antes de receber esse auxílio, ele deve estar recebendo o auxílio doença. O auxílio doença é quando eu fico afastado, né? Eu me machuquei ou eu sofri um acidente, eu vou ser afastado por um tempo, vou entrar na categoria de doença. Aí por um tempo vou receber com auxílio doença. Só que aí isso vai se prolongar e eu vou entrar no auxílio acidente, porque foi o que me causou esse distanciamento do meu trabalho. Já o auxílio doença é concedido àqueles trabalhadores cometidos por enfermidades por mais de 15 dias. Até o 15º dia útil, o empregador paga o salário. 16º dia, o afastamento dele deve ser feito, né? O afastamento dele acontece e quem começa a assumir a parcela de pagamento é a Previdência Social. Por isso que quando o pessoal tem auxílio-doença, eles vão receber auxílio-doença ou acidente, eles têm 15 dias depois que recebem o atestado para dar entrada nos papéis. Por quê? Até o 16º dia útil, até o 16º dia útil, até o 15º dia útil, o empreendedor que tem que pagar o seu salário. Passou disso, é você e a Previdência Social, tá? Porque, professor, mas não concordo. O empregador tem que pagar. Tá, mas concorda por quê? Você não está trabalhando para ele, você trabalhou até o 15º dia útil, trabalhou os 15 dias, metade do mês, ele te auxiliou. A partir de agora, ele não tem como mais te auxiliar, porque você não está trabalhando, você não está rendendo para que ele consiga te manter, entendeu? Professor, mas eu quero que empresário se ferre. Aí eu entro um outro detalhe. Um dia que você for empresário, alguns falam assim, Deus me livre, professor. O dia que você for empresário, você vai saber que nem sempre a vida de empresário é andar de carro de luxo. Às vezes o empresário é aquele que deita por último e acorda primeiro. A vida de empregado é aquele que deita primeiro e acorda por último, tá? Então cuidado aí, quando você for falar. Vai que um dia aí as pessoas vão falar de você. Auxílio reclusão. Pessoas que pagavam o benefício após serem reclusas em um sistema penitenciário terão seus benefícios acolhidos. O benefício será pago se o trabalhador não estiver recebendo o salário de uma empresa, auxílio doença, aposentadoria ou abandono permanente do serviço. Se porventura, vamos entender aqui, a pessoa que pagava o benefício, mesmo que estava trabalhando ou por fora, e porventura ela é presa,
ela vai começar a receber um valor de reclusão, um auxílio reclusão. O tempo que ele está preso lá, ele vai gerar um valor financeiro para ele. Professor, eu discordo disso, eu não concordo. Realmente, também eu não concordo. Eu prefiro que ele trabalhe para pagar os custos dele. Só que tudo bem, porque a família dele muitas das vezes não tem a culpa, os filhos dele não têm a culpa. Então ele precisa manter os filhos dele até que o governo coloque ele para trabalhar dentro da prisão e renda financeiramente para manter a casa dele e pare de receber auxílio. Por um fator, deixa eu só responder esse pessoal aqui. Por um fator primordial. Quem está pagando para ele é a gente. A gente que está pagando ele. A gente que está pagando ele para estar preso. Esse auxílio. A gente que está saindo do nosso bolso. A gente está mantendo o pessoal que está no auxílio emergencial. Ou melhor, que está nesses auxílios aqui. Quem paga INSS, quem paga FGTS, vê um pessoal burlando as regras, mentindo para aposentar, você tem que puxar a orelha, porque se ele está mentindo, é para pegar um dinheiro fácil que você está trabalhando para manter. Então você não pode deixar esses mentirosos assumirem um dinheiro que futuramente vai fazer falta para pessoas que realmente necessitem, né? Por exemplo, você não sabe. Vai que você se machucou seriamente, um cara mentiroso vai e recebe mais do que você, entendeu? Aí você tem que denunciar mesmo. É crime, e é crime isso, tá? Crime previdenciário. Pensão por morte. Professor, tem como você pular esse assunto, não, professor? Porque pensão por morte, cara, eu não estou muito afim. Jean, se hoje eu morrer, quem vai receber a pensão por morte, mesmo que seja muito ou pouco, é a minha esposa. Por quê? Ela é a única ligada a mim agora oficial, porque somos casados oficiais. Se porventura eu e ela namorássemos e eu morasse com os meus avós e eu morresse e os meus avós comprovassem que eu morava com ele, a minha pensão por morte vai para os meus avós, porque são os únicos dependentes de mim, que eu dependia deles, ou melhor, que eles dependiam de mim, tá? Quando está pagando ou trabalhando e vinculado à Previdência, em caso de sua morte, o trabalhador terá seus benefícios acolhidos por pensão. Lembrando, o que é pensão? É um dinheiro que o governo vai te dando por mês até que você sobreviva, até os 18 anos ou até o fim dos seus estudos, tá? Isso é importante. Não precisando de tempo mínimo de contribuição. Comecei a trabalhar hoje, morri hoje, aí automaticamente os meus dependentes começam a receber, proporcional. Como assim, professor? Professor, uma pergunta. Se porventura o senhor morrer, se eu tiver um filho, ele vai receber a pensão até quando? Ele é sua esposa. Por exemplo, 100% da minha pensão vai para minha esposa, para ela gerenciar para o meu filho, para os nossos filhos, independente quanto, até os 18 anos. Depois dos 18 anos, ela fica com a pensão 100% e os filhos cada um para o seu lado, porque já são dependentes e não estão estudando. Se porventura continuarem estudando até os 24 anos ou até o fim da faculdade, eles vão continuar recebendo a pensão até se formarem. Por isso que tem muito cara que não sai da faculdade para não perder a pensão do papai e da mamãe. Infelizmente, pensando nessa parte negativa, de morte, entendeu? Conheço pessoas assim, que fica só trocando de curso. Quando está chegando no final do curso, aí troca de outro. Troca para outro, para não perder a pensão a pensão, né? Se ele formar, ele perde a pensão. É cortada lá no talo. Beleza. Professor, e se porventura o senhor tiver um filho, ou a sua esposa tiver um filho com outro em um outro relacionamento, e se o senhor morrer, suponhamos, e se ela morrer, e se o senhor tiver um filho com ela e ela com outro relacionamento, como é que vai ficar? Aí eu gerencio até os 18 anos os dois meninos, e depois dos 18 anos, se eu comprovar que eu não preciso da renda, aí é cortada para mim. Mas se os meus filhos estiverem, por exemplo, com alguma deficiência, eles continuam recebendo até o fim da vida, tá? Aí não tem prazo. Beleza? Ok. Salário família. Salário família é aquele pago a beneficiários que possuem filhos até 14 anos. Professor, o salário família é como se fosse o Bolsa Família? Bolsa Família se originou disso. Bolsa Família é um auxílio a partir disso, né? Que hoje é o Renda Brasil.
aqui ele paga benefícios com os moleques que têm até 14 anos. Os moleques que têm até 14 anos vão receber esse auxílio. É muito? Não. Tem aí quem receba por R$40 por cabeça. Calma aí, sim, professor, deixa eu entender. Por cabeça? Sim, por filho. É por cabeça de filho. R$40, vamos lá. Se eu tenho 2 filhos, 40, R$80 por mês. Por isso que muitas pessoas gostam de ter muitos filhos para entrar na Renda Brasil, para que não precise trabalhar. Acontece isso, tá? Isso é nítido. Mas tem pessoas que realmente necessitam, tá? Tem pessoas que realmente necessitam dessa Renda Brasil para manter até que ela consiga entrar no mercado de trabalho. Depois que ela entrou no mercado de trabalho e está ganhando dinheiro, está dando para manter, eu sou a favor que ela perca o salário família, porque ela já conseguiu um emprego que possa estabilizar. Se o emprego não estiver estabilizando, aí eu sou a favor de dar pelo menos 50% do salário família para ela, ou do Renda Brasil. Eu sou a favor, por quê? Para que ela não fique acostumada sempre a viver dependente de governo. Sempre ela ter a iniciativa. Poxa, eu entendi que esse salário família era necessário naquele momento, agora eu vou deixar para uma outra pessoa. Entendeu? Eu sou desse estigma. Você pode discordar de mim, você tem toda a liberdade, mas eu sou daquele fator de faça também quando você puder fazer, permita que aconteça com o outro. Vamos colocar em outros fatores assim. Eu, Jean, estou um problema, por exemplo, eu preciso do auxílio emergencial ou da salário família. Nesse momento eu preciso dele. Só que vai chegar um momento que eu não vou mais precisar dele. Aí, se eu quiser manter esse auxílio emergencial, ou melhor, manter esse salário família, eu vou estar mentindo, porque eu estou recebendo por fora, estou ganhando mais do que o salário o emergencial, mas eu estou mentindo porque eu quero continuar recebendo esse e o por fora, para que eu dê um complemento de renda. Isso é bom? É bom, só que vai ficar só nisso, entendeu? Vai ficar só nisso e não me permite ter um crescimento. Aí vai me fazer estabelecer, aconchegar e não fazer mais nada, tá? Mas isso é questão de opinião, de ideologia. Eu espero que você tenha a sua também, professor, sua conta, porque eu sou a favor que todos recebam, independentemente de quem, sempre recebam um auxílio do governo. Eu também sou a favor. Mas nós iremos manter as pessoas, porque o dinheiro tem que sair de alguma coisa, de alguma contribuição. Então essa contribuição ou vem do valor de tributos ou do INSS, tá? Que também é um tributo compulsório. Beleza. Salário maternidade. Agora para as minas. Mina é o seguinte: direcionado às gestantes e mulheres que adotaram crianças ou ganharam crianças que ganham de 120 a 180 dias para ficar com seus filhos. Deve contribuir no mínimo 10 meses antes para ter acesso à licença maternidade. Então, porventura, você engravidou em janeiro, e você entrou no mercado de trabalho em janeiro. Você teria que iniciar, para você receber em setembro o seu salário maternidade, o seu salário de maternidade, você teria que começar a ter pago a partir de dezembro, né? Ah, professor, mas aí a gente não concorda. Ok, tudo bem, mas é uma das regras, né? Não sei por que eles colocaram essas regras, porque talvez eles colocaram uma regra porque tentaram burlar, né? Mas tudo bem. Então, você vai ficar 180 dias em casa, em torno de uns 6 meses, se eu não me engano. Vamos ver aqui. 180 dias. Em torno de 6 meses. 6 meses em casa. Você pode dar entrada no seguro maternidade antes. Por que as mulheres seguram até o último minuto, até o último suspiro para tentar ter o bebê? Porque se ela der licença maternidade, dar entrada na licença maternidade antes, por exemplo, vamos pegar esse caso de janeiro a setembro. A moça vai ter bebê em setembro, dia 4 de setembro. O que vai acontecer? Dia 4, dia 30 de setembro. Ela automaticamente, pode dar entrada no salário maternidade dela um mês antes. Só que aí ela vai ficar só 5 meses em casa. Se ela der entrada 2 meses antes, ela vai ficar só 3 meses em casa.
Então, por isso que o pessoal sempre segura, as meninas sempre seguram para o último mês. Professor, ou no caso da esposa do senhor, se o senhor e ela adotarem um filho, o que vai acontecer? Ela vai ter acesso à licença maternidade? Sim, ela vai ter acesso à licença maternidade. Ah, professor, por quê? A partir de agora, ela é mãe. E a licença paternidade de 5 dias. Professor, mas uma outra coisa. Em caso de aborto, professor, em caso de aborto espontâneo, devidamente aprovado pela justiça, a mulher terá quantos dias de salário? Ela vai ter salário? Ela vai ganhar um auxílio. Mas por quantos dias, professor? 14. Professor, mas por quê? Quando a mulher sofre um aborto espontâneo, que é ou por estupro ou por uma formação de feto, aí entra questão de ideologias, de religião, por aí vai, mas vamos colocar em questão jurídica, para ela receber esse auxílio, aqui, ela deveria, por exemplo, ser mãe, né? Mas se porventura, por um acaso, infelizmente, ela teve que ter um aborto espontâneo, ou melhor, aprovado pela justiça, porque se for fora disso é assassinato, né? É homicídio, o que vai acontecer? Ela vai receber 14 dias para se recompor, tanto mentalmente quanto fisicamente, e depois ela vai voltar a trabalhar. Por quê, professor? Porque ela não vai ganhar os 180 dias ou 120 dias? Ela não é mãe. Ela se recuperou de um momento triste da vida dela, no aborto e tal, mas agora, infelizmente, a lei não engloba ela porque ela não é mamãe. Tá? Igual aquele vídeo que eu mostrei para vocês lá para complementar essa aula que seria hoje. Seguro-desemprego. Empregados demitidos sem justa causa recebem auxílio até encontrarem um novo emprego, que será de 3 a 6 parcelas. Ele, durante esse período, não poderá estar recebendo outro tipo de salário. O seguro-desemprego, ou segundo-desemprego, como que fala o goiano, o seguro-desemprego é para te manter por um tempo, até que você busque uma qualificação profissional. Exemplo, as parcelas não são tão altas, então pode vir 600, 300, 400 reais para te manter por 3 a 6 meses. Durante esse período de 3 a 6 meses, você não pode trabalhar de carteira assinada. Por um fator, se você trabalhar de carteira assinada, você perde o benefício. Por isso que existe muita gente trabalhando da seguinte forma: vou trabalhar para você, professor, mas não assina minha carteira, senão eu perco o meu seguro-desemprego. Quando acontece esse fator, eu não pego. Não. Se você está mentindo para o sistema, você vai mentir para mim em qualquer momento. Ah, professor, mas o senhor pensa só em você. Não. Quando acabar o seu seguro-desemprego, então você vem e conversa com a gente. Vem e conversa com o empresário. Porque isso vai ser ruim para você. Esses 6 meses que você ficou trabalhando não vai servir de nada. Sabe por quê? Esses 6 meses, quando você for trabalhar, não vai dar nem para você receber suas férias proporcionais, seu INSS. Você que vai sair perdendo, não sou eu. É o empresário que você ganhando. Isso é bom para ele, é bom para a gente, mas é ruim para você. Então tem que pensar para esses dois lados. O seguro-desemprego, ele é algo temporário, para que quem foi mandado embora sem justa causa tem acesso a esse seguro, por um fator. Se você foi mandado embora por justa causa, você causou a consequência da justa causa. Professor, o que causa justa causa? Ferir as regras da empresa, fazer ir contra a Constituição e Código Penal, e que afira os direitos da empresa, as regras internas da empresa. Você vai receber dependendo das coisas, você vai receber 3 advertências depois a demissão e assim por diante. Mas quando você perde o emprego sem justa causa nenhuma, a empresa faliu, ela te mandou embora, você pode dar entrada e manter-se por 3 a 6 meses, com valor baixo, né? Um valor bom, mas só que tem um fator. O fator principal professor, eu posso, porventura, hipoteticamente, dizer que absolutamente, nossa, baixei a Dilma aqui. O que acontece? Eu posso, no meio das 4 parcelas, eu recebi 6, eu estou na 4ª parcela, eu posso trabalhar e falar lá para eles que estou de experiência, mas eles podem dar uma pausa, caso dê certo eu volte a receber ou não?
Não. Começou a trabalhar, senão a carteira já perde, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. INSS. Vamos ver o que significa INSS. INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, ou INSS, foi criado em 88 para gerir a contribuição de trabalhadores e indivíduos pagantes. Então o que acontece? O INSS precisava de um instituto para gerir, por exemplo, eu, Jean, pagava 8% do meu dinheiro, do que eu ganhava. Esses 8% ia para algum lugar. E o pessoal não sabia o que fazia lá, só deixava lá e ficava. Aí agora o Instituto, ele veio para, olha, enquanto esse dinheiro tá parado aqui, vamos emprestar ele para quem precisa e depois ele volta para o mercado de trabalho, ele vai repor que emprestou. Os vovôs que estão aposentados, a gente vai distribuir isso igualmente por tempo de serviço, por idade, por aquelas outras coisas que a gente já viu. Responsável por pagar a aposentadoria, os auxílios, pensões e outros. Tá, a gente já sabe tudo isso, mas, professor, como que eu sei que o meu empresário, o meu empregador está pagando o meu INSS, acessando o site do Senis? O Senis, se eu não me falha a memória, se você não tiver acesso aqui, você vai lá no INSS, que no nosso caso é aqui perto da Praça 5 de Agosto, se não me falha a memória, ou perto da Praça 5 de Agosto, aquele de esquina, perto da antiga 100% Vídeo, perto da Luz para os Povos, Gramadinho, por aí vai. Gramado Churrascaria, pizzaria. E é um negócio azul, grandão. Aí você está lá e fala assim, olha, eu quero saber o histórico do meu Senis. O que esse camarada é? É o Cadastro Nacional de Informações Sociais. É o órgão que possui os dados de todos os contribuintes do INSS. Você começou a contribuir ao INSS, você tem um código na sua carteira do INSS ou do Senis. O número do seu Senis, por exemplo, eu não estou com a minha carteira aqui. Se eu tivesse minha carteira aqui, eu mostrava. Se você abrir sua carteira, tem lá o número do seu Senis, que é o número que te identifica e vê o seu histórico do que você já pagou, que está em aberto. Para que serve esse histórico? Através desse cadastro, o empregado poderá saber se o seu empregador pagou o seu benefício durante o seu tempo de trabalho. Porque a gente sabe que esse valor é descontado quando se paga o seu salário. Mas muitas das vezes, esse salário, quando o empregador deposita lá na sua conta, esses 8% ainda fica na empresa. E a empresa que tem que transferir para o INSS. Aí muitas das vezes a empresa paga o seu salário, mas embolsa aqueles 8% e não paga o INSS. Aí quando você vai dar a entrada no seu seguro-desemprego, não tem nada lá. A mulher vai precisar de tirar seguro-maternidade, dar entrada na salário-maternidade, e não tem cadastro nenhum porque o empresário dela, o empregador dela não pagou absolutamente nada de INSS. Dúvidas? Estarei à disposição. Qualquer coisa, estamos aí. Finalizamos mais uma aula.